O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, caro irmão Padre Helenildo, diácono Nelsinho Correia, nesse tempo tão bonito do Advento, tempo de esperança, de preparação para celebrarmos a memória do mistério da encarnação do Verbo, o nascimento do Salvador da humanidade, Jesus Cristo, na feliz expectativa da vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos, a Igreja nos convida hoje a celebrar com muito júbilo a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. É a ela que nós nos voltamos, para que alcancemos de sua materna intercessão toda a graça, de modo que estejamos sempre preparados para o Senhor que vem, para acolher a manifestação plena do reino de Deus que ocorrerá com a vinda de Jesus. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado pelo Papa São Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. E nós podemos compreender o alcance desse dogma por aquilo que há pouco nós rezamos na oração da coleta desta solenidade. A oração da coleta diz o seguinte: em previsão dos méritos de Cristo, ó Deus, preservastes Maria do pecado. Sim, preparastes, ó Deus, uma digna habitação para o vosso Filho, por meio da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ela foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. E, portanto, a razão de ser da Imaculada Conceição de Maria é Cristo. O fato dela ter sido concebida sem o pecado original é por causa dos méritos do Filho de Deus, que depois, no mistério da encarnação, o Filho de Deus se tornou filho de Maria.
é Jesus, nosso Salvador. É de Jesus que Maria recebe a graça de ser a Imaculada Conceição. Sim, Deus quis antecipar em Maria a ação da graça redentora de Cristo. Esta graça que toda a humanidade recebeu por meio da Páscoa de Jesus, sua paixão, sua morte de cruz, sua gloriosa ressurreição. É dali que nos vem a graça redentora de Cristo. Misteriosamente, Deus concedeu a Maria, em previsão dos méritos do Salvador, esta graça de forma antecipada. Maria foi redimida, irmãos. Maria foi redimida, irmãs, em vista desta linda missão que Deus concedeu a ela de ser a mãe do Redentor, de ser a mãe de Deus e nossa mãe. Deus escolheu Maria para ser um sinal muito concreto, um sinal esperançoso da graça redentora de Cristo. Essa graça que nos garante a vitória na luta contra o mal, na luta contra o reino das trevas, na luta contra o reino da injustiça, na luta contra o reino do pecado. Com seu fiat, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, com seu sim ao projeto salvífico de Deus, irmãos e irmãs, Maria realiza aquilo que o livro do Gênesis, que nós ouvimos na primeira leitura, já profetiza. Maria, com seu fiat, com seu sim ao projeto salvífico de Deus, ela pisa na cabeça da serpente. Ela frustra os planos corruptos do demônio e nos convida a fazer o mesmo. Nos convida a fazer o mesmo, a aderir ao projeto redentor de Deus. Diante do júbilo desta solenidade da Imaculada Conceição, cada um de nós deve se perguntar: como é que no meu dia a dia eu me comprometo com o projeto salvífico de Deus? Como é que no meu dia a dia eu tenho a coragem de me deixar conduzir pela graça redentora de Cristo para esmagar a cabeça da serpente? Irmãos e irmãs, por causa da graça redentora de Cristo, Maria nos ensina a não ter medo das investidas do demônio. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. Ou nós confiamos nessa graça, ou nós já somos derrotados. O que você escolhe? Viver como uma pessoa derrotada? Ou viver como uma pessoa que humildemente celebra com a sua vida, testemunha com a sua vida a vitória de Cristo sobre o reino do pecado, sobre o reino da injustiça, sobre o reino do mal? Como nos ensina o apóstolo São Paulo, nesse trecho de sua carta aos Efésios, que nós ouvimos na segunda leitura desta missa solene, em Cristo, Deus, o Pai das misericórdias, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, para que sejamos irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. A solenidade de hoje é uma oportunidade para que todos nós vivenciemos com mais entusiasmo o chamado à santidade. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou não para a condenação, não para a perdição. Deus nos criou para que nós
sejamos santos, sejamos irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor do Senhor. Ser santos no amor de Deus, em primeiro lugar, é não ter compromisso com o pecado. E se eventualmente nós caímos na tentação, Maria nos ensina a ter a esperança, a ter a humildade de suplicar a misericórdia de Deus, de buscar em Cristo, buscar nos sacramentos da igreja, sobretudo o sacramento da reconciliação, a graça do perdão de Deus, para que, reconciliados com Deus, possamos dar continuidade à realização da nossa vocação à santidade. Ser santos no amor de Deus é ter a coragem de promover o bem na vida das pessoas, é ter a coragem de viver de forma autêntica a vocação cristã, o compromisso batismal, ter a coragem de aderir no dia a dia ao projeto salvífico de Deus, como o fez Maria pelo seu fiat, pelo seu sim ao chamado de Deus. Ser santos, irrepreensíveis no amor de Deus, é ajudar quem mais precisa, é ter a coragem de perdoar, ter a coragem de se reconciliar, ter a coragem de promover, num mundo tão marcado por violências e discórdias, num mundo tão marcado pelo desrespeito à dignidade do próprio semelhante, a coragem de promover a unidade, a reconciliação, a promoção da dignidade do irmão. Por isso é que nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Confiemo-nos à sua materna intercessão, inspirando-nos no modelo de Nossa Senhora, a forma como ela se colocou totalmente a serviço do reino de Deus. E assim, irmãos e irmãs, no nosso dia a dia, esmagaremos a cabeça da serpente. Iremos também contribuir para a derrota do reino da injustiça, para a derrota do reino do mal, do reino do pecado, de modo que resplandeça com todo vigor o reino de Deus. São essas graças que eu, de um modo particular, desejo ao nosso Pai fundador, reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, Monsenhor Jonas Abib, nesses 56 anos de vida sacerdotal, feito tudo para todos, segundo o modelo da Virgem Maria. Esse é o lema do sacerdócio de Padre Jonas, feito tudo para todos, como fez Jesus Cristo, como fez Maria, que assim seja cada vez mais na vida de Monsenhor Jonas Abib. Assim seja.